Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre o C de capital como um dos Cs do crédito. Convido você que é analista, que é profissional de negócio, ou mesmo você que tem interesse em compreender como é feita uma concessão de crédito pelas empresas, pelas instituições financeiras, por exemplo. Portanto, vou recorrer às minhas anotações, aos meus slides, para facilitar a nossa conversa. Muito bem, este é o vídeo número 5, relativo ao capital, que é parte da série de crédito, risco e modelagem. A série de crédito, risco e modelagem é composta de 8 vídeos, tratando de assuntos relevantes na decisão de crédito. Vamos, portanto, falar do nosso C de capital, que é um dos Cs do crédito. Já falamos em vídeos anteriores sobre o caráter, sobre a capacidade, sobre as condições. E agora, neste vídeo, estamos tratando do capital como sendo um grande guarda-chuva que abriga as informações relativas às demonstrações contábeis e financeiras das empresas. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre o conglomerado e também sobre o colateral. E haverá ainda um vídeo específico de modelagem que encerrará a série. Então, capital no sentido econômico, no sentido macroeconômico. É importante fazermos breves comentários sobre o significado de capital. Portanto, no sentido macroeconômico, capital ele pode ser entendido como uma riqueza acumulada pela sociedade, né? Então, essa riqueza acumulada ela pode se destinar à produção de nova riqueza, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Em finanças e em contabilidade, utilizamos a palavra capital também como sendo fonte de recursos. Portanto, quando se fala de capital próprio, estamos falando do patrimônio líquido, da riqueza dos proprietários, dos recursos que eles deixaram dentro da empresa para que a empresa possa desenvolver suas atividades. Quando falamos de capital de terceiros, estamos nos referindo às dívidas da empresa para com terceiros, dívidas de caráter operacional, com fornecedores, por exemplo, e dívidas financeiras com instituição financeira, por exemplo. Na concessão de crédito, o credor ele torna-se financiador da empresa. Então, o credor ele fornece recursos para capital de giro, recursos para investimento, por exemplo. No contexto da análise de crédito, da análise do risco de crédito, o principal objetivo é avaliar a capacidade futura de pagamento do tomador de crédito, daquela pessoa ou daquela empresa que está sendo analisada para efeito de uma liberação de recursos ou para entrega de produtos, mediante venda a prazo, por exemplo. Então, o capital, o C de capital entre os Cs do crédito, ele tem base nas demonstrações financeiras e no patrimônio da empresa. No caso, evidentemente, de pessoa física, que normalmente não tem demonstrações financeiras, poderia se utilizar a demonstração de imposto de renda, ou melhor, a declaração de imposto de renda, por exemplo, mas vamos simplificar e dizer que poderia ser usada as informações de salário e de bens que a pessoa possui, por exemplo. As demonstrações financeiras, elas refletem um momento e um período. Então, a situação da empresa, num determinado momento, é mostrada pelo balanço patrimonial. O resultado da empresa, relativo a um determinado período, ele é mostrado na demonstração do resultado. Então, a situação da empresa e o resultado apresentado, eles refletem, de certo modo, o impacto dos demais Cs do crédito.
apresentamos esses Cs, alguns deles, em outros vídeos anteriores, um vídeo que tratou do C de caráter, outro vídeo que tratou do C de capacidade, de competência gerencial e tecnológica, por exemplo, um C que tratou das condições externas e macroeconômicas, as condições, ou seja, aqueles fatores que não são controláveis ou que, em tese, não são controláveis pela empresa. O balanço patrimonial, portanto, ele mostra os bens, os direitos e as obrigações de uma empresa em determinado momento. Ele se constitui num conjunto de informações relevantes que ajudam o gestor de crédito, ajudam o profissional de negócio a compreender pontos fortes da empresa, fragilidades, a correlacionar esses pontos para que ele possa gerar uma expectativa do risco e da capacidade de pagamento do tomador de crédito. A demonstração do resultado, por outro lado, ela consolida receitas num período, custos e despesas e mostra o resultado da empresa, se a empresa deu lucro ou prejuízo, possibilitando ao analista, ao gestor, formar a sua própria opinião, ou recorrer à empresa para pedir informações complementares para ajudá-lo na definição de um conceito de risco e assim por diante. O fluxo de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa, ela retrata os fluxos de caixa das operações da empresa, retrata também os fluxos de caixa decorrentes das decisões de investimento e também o fluxo de caixa decorrente das decisões de financiamento. Portanto, esses três fluxos de caixa, das operações de investimento e de financiamento, eles vão caracterizar, eles vão representar a variação do caixa e de equivalentes de caixa da empresa num determinado período. Os números que uma empresa apresenta, elas, portanto, permitem inferir ou estimar a capacidade de pagamento dessa empresa. Então, por aí já se começa na análise de crédito usando informações que sejam confiáveis, né, que dê respaldo, que dê segurança no processo de decisão. Os relatórios contábeis, portanto, eles permitem a construção de indicadores financeiros. Esses relatórios são recebidos provenientes das empresas, os credores, as instituições financeiras, eles reclassificam aquelas informações, imputam em planilhas para colocarem no sistema ou para fazer análise segundo a tecnologia disponível pela instituição, pela organização. Então, a partir das informações do relatório, são gerados os indicadores financeiros. Mas, antes disso, vamos dizer que os relatórios financeiros que as empresas receberam, eles seguem regras estáveis e uniformes, né, provenientes de especialistas na área contábil. Essas regras contábeis atualmente são universais. O chamado IFRS representa o padrão para a publicação de demonstrações contábeis. No Brasil, nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, que cuida da tradução e da adaptação dessas regras para a realidade brasileira, quando for o caso. Então, nós temos as informações contábeis, que, apesar dessas informações contábeis, elas nos remeterem sempre a uma percepção ou uma expectativa de algo quantitativo, o que é verdadeiro também, é importante que se diga que as características qualitativas, né, o grau de exigência, de conceito, de teoria, é que vai fazer com que essas demonstrações tenham um caráter fidedigno, que elas possibilitem comparabilidade, ou seja, os dados da empresa de um ano sejam comparáveis com o do ano precedente, porque eles foram estruturados, elaborados segundo os mesmos critérios. Esse conjunto de relatórios, eles podem servir de base para a própria empresa estabelecer e corrigir suas estratégias e políticas. Ele serve, evidentemente,
também para o credor, que é o nosso caso aqui, o objetivo do nosso vídeo. Apenas, por exemplo, capital, ou seja, o C de capital, os indicadores financeiros, eles podem levar à modelagem de risco para pessoas jurídicas. São chamados modelos quantitativos. Esses modelos quantitativos, eles fornecem uma classificação de risco da empresa que pode estar associada a uma probabilidade de solvência. Então, isso é um dado relevante porque fornece uma maior segurança para o tomador de decisão. Então, algumas considerações, alguns cuidados que são necessários, né? Fazermos uma distinção entre dados retrospectivos e dados prospectivos ou projeções, né? As demonstrações financeiras publicadas pelas empresas, as empresas de capital aberto, de um modo geral, elas são dados retrospectivos, elas estão refletindo um passado. Normalmente, até o mês de março de cada ano, as empresas de capital aberto divulgam as demonstrações relativas aos anos anteriores. As empresas pequenas e médias também fornecem informações semelhantes para as instituições financeiras, para credores quando são solicitados. De uma forma geral, os credores, quando vão fornecer recurso para capital de giro, a tendência é de que eles aceitem as informações recentes e retrospectivas informações do passado. Entretanto, quando se trata de financiamento de projetos que vão ser financiados por um prazo de 5, 10, 15 anos, por exemplo, a informação retrospectiva, a informação do passado, seja de pequena ou de grande empresa, ela é necessária, porém não é suficiente. Será necessário que a empresa apresente projeções. As projeções refletem a expectativa da empresa de obtenção de resultado no futuro, né? E esse futuro pode não ser tão próximo. Então, é importante para o gestor, o tomador de decisão de crédito, que ele conheça quais são essas expectativas e quais foram as premissas utilizadas pela empresa na elaboração dessas demonstrações. Importante ainda destacar que a defasagem da informação de uma empresa pode atrapalhar no processo de tomada de decisão pelo credor. Então, uma empresa sólida, a expectativa é de que a situação dela não mude significativamente num pequeno espaço de tempo. Pode até mudar, mas, no geral, se tem expectativa de que não mude. Por outro lado, quando se trata de uma empresa que vem apresentando prejuízo, que apresenta alto endividamento e outras condições desfavoráveis, né, muitas vezes o acompanhamento é feito com uma proximidade muito maior, com informações semestrais e até trimestrais. Isso é um dado relevante para termos consciência dessa preocupação, desse cuidado, desse processo. Pode haver também diferença entre empresas de setores, regiões de porte e demonstrações de épocas diferentes. Empresas atuantes em setores diferentes apresentam perfis de demonstrações também diferentes. Se olharmos as demonstrações de uma empresa de transporte aéreo, de uma companhia de aviação, e olharmos as demonstrações contábeis de uma rede de supermercados, iremos identificar características diferentes que decorrem da sua estrutura e de suas operações serem diferentes também. Aspectos de regiões podem, em determinadas situações, também apresentar características, detalhes que diferencia de uma região para outra. Numa empresa de atividade agrícola, pode ser que a colheita em uma determinada região aconteça num mês diferente da colheita na outra região.
Então, é importante tomar cuidado para que a demonstração financeira ela não reflita em uma empresa o momento da safra de colheita e, na outra, esteja representado o momento ou a época da entre-safra. Quanto ao porte especificamente, cabe estar atento, porque as empresas de grande porte e de capital aberto elas tendem a ter estruturas contábeis e demonstração de melhor qualidade, mais completas, que passaram por processo de auditagem, coisa desse tipo. É possível que na pequena empresa a contabilidade seja terceirizada, né? E nessa condição, as operações, o sistema de contabilidade que a empresa usa, as informações contábeis que ela recebe são informações bem mais simples, né? E a empresa toma as decisões normalmente independente dessas informações. A época é outro fator relevante. Se nós pegarmos demonstrações contábeis de uma empresa no ano de 2019, né, as demonstrações dessa mesma empresa para o ano de 2021, época da pandemia, do Covid-19, essas demonstrações poderão mostrar a diferença de um período para outro. Tudo depende da intensidade com que o fator externo provocou na vida da empresa. Então, esses são cuidados para serem tomados. É importante destacar ainda que os modelos, o uso de indicadores financeiros, em alguns casos, mostram, ou na maioria dos casos com que eu trabalhei, eles mostram alta performance, fazendo com que, ou transmitindo credibilidade, vamos dizer assim, aos seus usuários. É necessário distinguir também entre dois Cs, que às vezes as pessoas fazem algum tipo de confusão. Especificamente, no meu caso, como usuário de informações contábeis, como alguém que trabalha com modelagem de risco, é distinguir o C de capacidade, que se refere à capacidade tecnológica, organizacional, coisa desse tipo, com o C de capital. Então, a capacidade não é capacidade de pagamento, mas a capacidade se refere a um conjunto de condições que levam à capacidade de pagamento, enquanto que a capacidade de pagamento efetiva deve ser trabalhada dentro do C de capital, conforme estamos apresentando e discutindo aqui neste vídeo. Vamos fazer uma outra consideração, já mencionamos alguma coisa rapidamente no início sobre o C de capital, empresa versus pessoa física. Então, quando se trata de empresa, o C de capital ele compreende a análise financeira, conforme tratamos disso ao longo de todo este vídeo. E mais, pode ser incluído a situação, patrimônio, bens que a empresa possua, coisa desse tipo. Por outro lado, quando se trata de pessoa física, o foco do C de capital vai estar na renda e nos compromissos do tomador de crédito. Pode ser renda e compromissos mensais, por exemplo, no endividamento que esse tomador de crédito apresente e no patrimônio que ele tenha, se for o caso, para ser envolvido dentro de um processo de decisão de crédito. Este vídeo apresentou a relevância dos indicadores financeiros e da situação patrimonial no crédito. Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser aprofundar, estamos apresentando, sugerindo bibliografia, né? No próximo vídeo da série, vamos tratar da relevância do grupo econômico, do conglomerado, na análise e na decisão de crédito. Era isto que eu tinha para falar relativo ao C de capital. Receba o meu abraço e até breve, num dos próximos vídeos.